Salve galera, tudo bem? Aula de hoje, pré-modernismo. Vem comigo. E aí galera, pré-modernismo. Pré-modernismo, vamos deixar bem claro, não é uma estética literária. Pré-modernismo é um período histórico que corresponde mais ou menos a 1901 a 1921. Isso não é bem definido. Isso é uma questão didática, de livro didático de literatura. É importante nós entendermos que durante esse período, o que nós tivemos na prática aqui no Brasil? Nós tivemos aqui uma transformação trazida pela República, que foi, no caso, proclamada no final do século XIX, e que no século XX estava ainda apontando novos rumos. Veja bem, houve um período muito forte para a consolidação e foi feita a partir da guerra, de batalhas, de conflitos. E o general Mão de Ferro usou o recurso do Exército e das Forças Armadas para poder combater e manter a legitimidade do movimento da República e principalmente a unidade nacional. Nesse contexto de busca da unidade nacional e dentro desses contextos de lutas e batalhas, é importante destacar que nesse período nós tivemos essa implantação da República, nós tivemos aí no caso a organização da República Café com Leite, nós tivemos também, pensando no mundo, uma relação em que a Revolução Russa acontece, assim como a Primeira Guerra Mundial. Então nós temos assim fatos marcantes, que serão assim cruciais para entender a evolução do século XX, a evolução de um novo mundo, de uma nova realidade, de uma nova ordem mundial, e que vai levar posteriormente a uma Segunda Guerra Mundial. Bem, mas enquanto a gente está tentando entender isso, vamos entender que no início do século XX nós temos um processo de industrialização, nós temos um processo de valorização do progresso, da velocidade, e aí você vai observar que nós teremos um abandono de algumas regiões rurais, regiões agrárias, e nós teremos uma valorização do espaço urbano, do meio urbano. E isso vai fazer com que surjam distorções sociais em que você vai ter um centro desenvolvido e um campo atrasado. E com esse campo atrasado, haverá uma série de manifestações sociais, econômicas, que serão trazidas à tona pela literatura. Para entender melhor isso, vejamos um quadro que eu preparei aqui para vocês entenderem melhor essa relação. Veja bem, eu separei aqui autores, região, personagens e obras. Eu separei 4 autores para nós pensarmos esse período. O primeiro autor se chama Monteiro Lobato. Você conhece Monteiro Lobato pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bem, Monteiro Lobato foi um autor que se deteve muito sobre questões de uma região de São Paulo chamada Vale do Paraíba. Nessa região, que era uma região de cafeicultura, era uma região muito próspera do café, com a queda do preço do café, com a queda e o aumento da industrialização, o que aconteceu? Nós tivemos um abandono de cidades dessa região e formaram verdadeiras cidades fantasmas. Nessas cidades que ficaram abandonadas, houve um empobrecimento da população e muitos abandonaram essas cidades para partir para o centro urbano. Fizeram aí um processo migratório. Aqueles que ficaram acabaram ficando à mercê do governo, à mercê das autoridades, abandonados pela sociedade. Ele procurou sintetizar esse personagem do campo que ficou abandonado, com analfabetismo, falta de assistência básica e que ficou sendo um espelho de toda uma população do interior do Brasil. Esse personagem se chama Jeca Tatu e ele trouxe isso através da figura do caipira. O caipira, o Jeca Tatu, é um personagem tão marcante na nossa teoria, na nossa cultura, que até hoje a gente, quando vê alguém com um comportamento que você considera de atraso ou um comportamento inadequado, você chega para o cara e diz, pô, lá vai o Jeca. Então esse Jeca aí é uma referência muitas vezes ao Jeca Tatu, personagem emblemático, e que foi tão bem representado no cinema por um cara chamado Mazzaropi, que conseguiu dar vida a esse Jeca Tatu. O livro Urupês é um livro aí que valeria a pena você conhecer, que vai muito além do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Hoje, Monteiro Lobato enfrenta fortes acusações e muitas críticas por uma posição que ele tem considerada até mesmo de eugenia, até mesmo posições racistas. E isso daí é uma característica que acompanha hoje vários debates envolvendo o nosso personagem, o nosso autor Monteiro Lobato.
Outro nome muito importante desse período se chama Euclides da Cunha. Euclides da Cunha escreveu um livro chamado Os Sertões. Nesse livro, o que ele faz? Ele retrata uma guerra, um conflito que existiu no interior da Bahia, no sertão da Bahia, envolvendo a população daquela região. Essa população, os sertanejos, eles são caracterizados pelas pessoas do sul como monarquistas que desejam a volta do imperador. Nosso amigo Euclides da Cunha mostrará no seu relato que são analfabetos, pessoas miseráveis que lutam pela sobrevivência e que serão combatidas e serão mortas por uma certa crueldade, haverá um genocídio. Por isso que ele diz, houve um genocídio e precisamos denunciá-lo. Outro nome importante desse período é o Lima Barreto. Lima Barreto é carioca, aqui do Rio, e o Lima Barreto ele é negro, alcoólatra, é um crítico do seu tempo e por isso ele vai sofrer um preconceito muito forte e a sua obra, vamos assim dizer, será muito deixada de lado, marginalizada como ele próprio. Somente após a morte, para variar, o cara morre, aí você tem um reconhecimento do trabalho dele e você tem um reconhecimento que vai justamente dizer da qualidade que o Lima Barreto imprimiu à sua literatura e deixou de herança à cultura nacional. Ele ajuda a entender muito a hipocrisia da elite carioca, as mazelas políticas, os problemas, os preconceitos sofridos pelas pessoas mais humildes, principalmente pelos negros no subúrbio do Rio de Janeiro. Então a obra dele é bem interessante para você conhecer um pouco daquilo que é um processo de marginalização histórica de uma região tão rica culturalmente, socialmente, mas que acaba sendo deixado de lado por conta de valores impostos por uma elite social. Outro nome, Graça Aranha. Graça Aranha tem um livro chamado Canaã. Esse livro é muito importante porque ele vai justamente relatar um episódio, um fato que envolve a chegada dos imigrantes alemães aqui no interior, para ser mais exato, nas serras do Espírito Santo. E lá vai falar do conflito cultural que se promoveu, quer dizer, que houve entre esses alemães que aqui chegaram com os brasileiros que aqui viviam. E toda a disputa de poder, de interesses econômicos que envolve a chegada dos alemães naquela área que até então não era muito valorizada, não era muito vista por muitos. Veja bem, são 4 escritores que vão, de alguma forma, trazer regiões que eram pouco citadas na literatura, regiões que pouco eram lembradas e, principalmente, personagens que ficavam alheios, marginalizados no processo social. Tem um poeta que é importante. Eu até agora falei só de prosa, ou seja, romance, conto, mas teve um poeta, e esse poeta se chama Augusto dos Anjos. O poeta que diz que o beijo, amigo, é a véspera do escarro, a boca que te beija é a boca que te escarra. Nosso amigo Augusto dos Anjos, ele é um poeta inclassificável. Alguns dizem que ele é simbolista, outros gostam de falar que ele traz características neorromânticas. O pessoal gosta de dar vários tipos de classificações. Mas eu posso dizer que ele é um poeta inclassificável. Se ele tem preferência pelo soneto, usa um vocabulário rigoroso, ao mesmo tempo ele vai suscitar questões que falam do antimaterialismo, que vão acabar pegando essa questão um tanto científica. Ele vai usar palavras, expressões típicas das conquistas científicas da química, biologia, que estavam tão em voga nesse período. Então ele é um poeta que causa um estranhamento e que, se comparado com os poetas simbolistas, comparados com os poetas que nós podemos chamar de parnasianos, a poesia dele é única. E ela é tão estranha que até hoje muita gente ainda sente um certo incômodo ao falar de seus textos. Então veja bem, o pré-modernismo foi um período histórico que trouxe uma série de artistas que abriram portas, que apontaram caminhos que posteriormente serão aprofundados pelo modernismo brasileiro. Por isso, pré-modernismo. Tudo bem? Gostou da aula? Dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal, é muito importante que você esteja acompanhando. Temos outras aulas aí que vão ajudar você, com certeza, a atingir seu objetivo. Um abraço, até a próxima. Até lá!